Então, meu nome é Maria e estou com 17 anos na fundação. Eu entrei dia 2 de maio de 94 e pretendo me aposentar o ano que vem, se Deus assim permitir. Eu só queria mesmo trabalhar, ter o meu sustento. E foi onde eu encontrei, foi na fundação. Eu encontrei realmente uma família até hoje. É assim que eu vejo a fundação. Claro, a fundação cresceu e cresceu muito. Porque quando eu entrei na fundação era só Santa Cruz, não tinha outro. E hoje, né, hoje eu me perco. Então, quando eles começaram, quando o turismo começou, foi uma coisinha muito pouca. Não dá para relembrar tudo, mas era pouquíssimas barracas, pouquíssimas mesmo. E quando a fundação começou, era pouquíssimo, bem menos ainda, né? Porque ali na praia não tinha estrutura nenhuma. Não tinha água, não tinha luz. A Casa da Farinha foi um quadrado que o Jaque fez. O Jaque, o Emerson, o Maria Amélia e aquele quadradinho que a gente torrava farinha e comia farinha meio crua, porque a gente não sabia, né? E o gerador, quando o gerador apagava, que acabava o combustível, era um desespero para correr e procurar combustível, né? A minha, não existia a cozinha caiçara, eu ficava debaixo de uma lona, ficava 4 ferros e ali eu ficava ali debaixo. Eu fui trabalhar na festa do camarão e foi determinado certos dias para trabalhar, porque eu sempre trabalhei no lanche, né, na festa do camarão. E no dia que eu estava de folga, eu fui para lá. Então tinha uma cozinha que eles tinham feito e tinha um forno, não tinha fogão, não tinha nada. E tinha aquela roda grandona. E tinha um cesto de mandioca. Aí eu comecei a descascar mandioca e ralar. Daí começou, né? Aí vai torrar, a gente não sabia torrar, a gente começou a ralar a mandioca para fazer biju, não era farinha. E assava aquilo e comia. No ano seguinte, a fundação foi buscar uma senhora, que eu não lembro o nome dela. Essa senhora que me ensinou a torrar farinha, a mexer com forno. E daí em diante começou a cozinha caiçara. Aí eu comecei a vender umas coisas lá, né, também. Fazer o café, né. E daí começou tudo assim. E a cozinha caiçara só foi crescendo, né. Porque antigamente era só um cômodo. Hoje a cozinha já é uma casa, né. Mas é muito bom. Eu acho que a cozinha caiçara não tinha que acabar nunca não, tem que fazer sempre. Nossa, muito bom, maravilhoso. Só aquele fogão que o Silvio faz, aquilo é uma benção, menino. E o café, você gosta, né? O gosto é totalmente diferente. É muito bom. Porque veja bem, tudo é tradição, né? A gente tem que fazer crescer o evento. E ali tem a festa do camarão, mas a Casa do Caiçara, ela está se tornando um evento. Porque é muito bom ficar ali. Quando era a primeira que eu trabalhei, que foi aqui no centro, não tinha estrutura. Quando foi para o Camaroeiro, era muito bom. Era muito bom lá a festa do camarão no Camaroeiro, né? E veio para cá e deu certo também. Porque a fundação monta tudo para a gente trabalhar. Então a fundação não deixa a desejar, entendeu? O que tinha lá era a natureza, né? O mar era mais próximo, tinha o rio, né? Então tudo, mas eu acho que aqui também ficou muito bom, mesmo para preservar o meio ambiente, que é o mais importante, né? Eu tenho tudo, eu tenho minhas prateleirinhas, eu tenho minhas latas, tenho minhas toalhas, minhas cortinas, tenho tudo, já tudo preparado para levar para lá. E aí, só que essas coisas já tem tempo que eu tenho, que eu guardo de um ano para o outro, entendeu? Que eu me sinto à vontade lá. Muita foto, as pessoas querem café, as pessoas pedem as coisas para comer. É muito bom. A Casa do Pescador. Então, para os meninos da construção da casa, eles dizem que constrói a casa para mim, a sua casa está pronta. Então eles brincam muito comigo, que todo ano eles constroem uma casa para mim e derrubam a minha casa, né? É que é muito bom esse trabalho deles, é um trabalho muito bom. O Silvio é uma pessoa maravilhosa, sabe? O meu filho, né, não poderia deixar de ser, né? E assim, que são um pessoal especial, são umas pessoas que
quanto tempo que a gente está junto na fundação, né? Quantos anos, né? E sempre aquela mesma alegria, né? Que a gente trabalha junto, não só nesse festival, em todos. A gente está sempre trabalhando junto. Uma família no local de trabalho, muito importante é a humildade da pessoa. A fundação do segundo festival, que a fundação assumiu, que já era para poder ter mais alguns eventos. Foi um sucesso também. Foi quando nós construímos a primeira casinha. Por que nós construímos uma primeira casinha? Quando eu falo casinha, eu falo casa de pau a pique, não vai dar a impressão que é uma casinha comum, é uma casa de pau a pique para demonstrar onde o caiçara, o verdadeiro caiçara, morava. E aí nós levantamos e cobrimos a casa do quê? De vez, nós não tínhamos tempo suficiente para arrancar sapê. O que nós cobrimos? Com folha de coqueiro, cortamos ela no meio, trançamos elas e colocamos. E também aí tivemos a participação do Tirso, lá do Massaguaçu, né? E desse menino que está agora no meio ambiente, é o Pingorá, o Mauro Pingorá. Aí na beirada da praia, até chegar o entreposto ali do Camaroeiro, nós fizemos acho que uns 2 festivais ali, 2 ou 3, né? E todos os anos o festival foi crescendo. Foi vindo mais pescadores, as barracas foram aumentando. Chegou um ano que já não tinha mais estrutura ali para poder fazer o festival. Conclusão, nós fomos lá para o fundo do Camaroeiro, para a praia do Camaroeiro mesmo. Ali é um lugar bonito, maravilhoso, lindo, uma paisagem assim espetacular. Nós começamos lá com 20 barracas. A primeira casinha ali do festival foi no fundo, tanto é que eu pus o nome de rancho, nem casa não era, foi rancho, tem até umas fotos, que onde só eu coloquei a roda, o forno para torrar a farinha, e aí construímos também um fogão a lenha. No Camaroeiro nós tínhamos também, começamos também a ter a barraca de artes. Aí já o museu também já estava participando com a gente lá. Até o 12º, nós ficamos lá no Camaroeiro e por falta de espaço e infraestrutura, nós resolvemos vir aqui para a Praça de Evento. Nós começamos a colocar o São Pedro dentro do festival a partir do momento que nós fomos para o cantão lá do Camaroeiro. Nós tínhamos um barco velho lá, que já estava tudo podre, caindo aos pedaços e tal, e dele eu fiz os 2 primeiros anos, né? Eu fiz dele não a capela, mas o andor dele, né? O altar dele. No alto pus o São Pedro e tal, decorei, pus bandeirinha e tal, e ficou bonito lá. Ele ficou lá muito bonito e gostou. E gostou porque todo ano ele volta pro lugarzinho dele, né? A gente faz barcos ao mar. É onde é homenageado o pescador mais antigo, a família mais antiga de Caiçara e tal, né? E ali nós levamos a imagem também, tem a procissão, né? Tem a procissão de São Pedro. Algumas vezes foi no mar, se pegava alguns barcos, iam até um determinado lugar, depois voltavam. Mas o mais engraçado de tudo isso é que teve um ano, eu fui buscar a imagem de São Pedro na igreja aqui, matriz de Caraguatatuba, aqui na Santo Antônio, né? E a pessoa responsável pelas imagens falou, tá ali, ó, pega aquele ali, que é o São Pedro. Eu peguei a imagem, olhando para ele como se fosse realmente São Pedro. Para mim é São Pedro. Levei para as oficinas, onde eu fiz o andor dele, né, para ser carregado para a procissão.
decorei, pintei, tudo, e ficou ali uns 3, 4 dias comigo. E eu olhava para ele e via, e achava bonito, tirei até fotografia e tal, né? Aí chegou o dia dos barcos ao mar. Nós fomos para lá, para o Camaroeiro. E eu coloco o quê? O andor lá em cima do palco, né? A gente fazia um palquinho com uma cobertura de uma barraca. E antes de começar o evento, uma pessoa olhou para a imagem de São Pedro e falou: esse daí não é São Pedro. Mas como que não é São Pedro? E todo mundo olhou. Aí no que eu olho, eu vi que realmente não era São Pedro, era São José. Quer dizer, tive que sair correndo com mais outra pessoa aí e vim aqui na Capela de São Pedro, que é aqui no Camaroeiro também, né, na comunidade de São Pedro, e pegar a imagem dele e levar lá. Então eu chamo desse dia o dia que São José passou a perna em São Pedro, porque São José queria passear também. Você olha, passa dias com ele e vê que é São Pedro, e não era São Pedro. Quer dizer, ele me enganou, né? O São José me enganou. Enganou todo mundo. Só algumas pessoas que viram que não era o São Pedro, viram que era São José. Então, a cunhagem da canoa, a primeira canoa que nós fizemos foi até um rapaz lá de São Sebastião, dentro dos pescadores aqui, lembraram do Baguinha e convidaram o Baguinha para fazer. E o Baguinha fez também, sempre com as ferramentas bem simples, bem primárias mesmo, né? Que era com os formão, enxó, tal, e se fez uma bela de uma canoa enorme. Desde de 2010 até o início, sempre fizemos uma canoa, né? Aliás, não, teve um ano que nós não fizemos, que realmente acho que não tinha madeira, né? Não foi permitido tirar a madeira. E aí nós pusemos um pescador fazendo uma rede. Aí depois que nós fomos lá pro Camaroeiro, lá pro Cantão do Camaroeiro, ainda estava o Josemar, já o Hermeson não estava mais com a gente, eram poucas pessoas que estavam com a gente. Aí veio o Coriango também. Ele sabia trabalhar, trançar o bambu. Então a gente chamava ele e ele sabia o que ia fazer. Ele ia trançar bambu. E como ele trançava, só tinha ele mesmo. Hoje você vê o pessoal trabalhando, tal, fazendo, mas como o Coriango fazia, ninguém faz até hoje. Desde a primeira casinha nós usamos arame, né? Mas antigamente não era com arame, era com cipó. Mas antes, as casas também, antes da gente falar, bom, a casa é assim, mas eles tratavam o bambu. Por que eles tratavam o bambu? Para que não murchasse, não caísse a parede. Mas como nós fazemos uma casa para demonstração, que é um cenário, então nós trabalhamos com bambu seco, com bambu verde mesmo. Mas no decorrer do festival, ela vai tomando sol, a umidade do barro, ele vai murchando. Aí tem muitas vezes, né, se você não pôr um pouco de alguma coisa ali para ligar o barro, aquilo cede, né? O próprio bambu já cede, a própria amarração, ele fica frouxo, já aquela parte cede. Mas é para 2, 3 dias, 4 dias no máximo, então a gente não se preocupa muito com isso. Não é para ficar uma vida inteira ali, né? O Fernando, ele ia lá, o Fernando é bom para cálculo, então eu sempre pedia para ele, Fernando, vamos calcular uma metragem aqui, como é que a gente deve fazer? Porque sempre eu fiz assim, olhando, no olhômetro. Falava aqui e tal, e dava certo. Mas às vezes você queria um cálculo. E o Fernando sempre foi bom para isso daí. Aí veio o Silvão, veio o Mica, tinha o Josemar, o Rosemar também estava com a gente. O Sarão também, desde a primeira casinha, viu? Aí depois veio o Gé, do Gé veio o que mais? Agora tem o Kim também, que é novo. E assim, agora tem a equipe do Silvão. A equipe do Silvão, o que acontece? Além deles fazerem a casa, levantarem a casa, eles fazem a parte hidráulica ali.
Não da casa, mas do evento todo, do Festival do Camarão. Todos eles gostam dessa época porque estão ali unidos, estão fazendo as coisas, estão dando risada, brincando e tal, e a coisa cresce, a coisa surge. A cultura sempre nos dá prazer. Eu, principalmente, sempre trabalhei pro lado da cultura, mas com prazer, com a satisfação de que está criando alguma coisa, demonstrando alguma coisa, dando alguma coisa para o meu semelhante. E aqui, em geral, para o público de Caraguatatuba, né? O Festival do Camarão para nós, ela começa já uns 10, 15 dias antes, dependendo do tamanho da casa que vai ser feita, né? Então, ele consiste em toda a preparação, primeiro do ambiente, onde vai ser construída a casa, depois a preparação de todo o ferramental, seja ele de enxada, pás, instrumentos mesmo para lidar com mistura de barro, mais as máquinas operatrizes, que são serra. Hoje a gente tem que usar esse recurso em virtude do tempo, né? Então a gente usa as máquinas operatrizes, furadeira, serra elétrica, depois vem facão e o de costume, né? Então a gente já começa a confecção da casa, que a primeira é o esquadramento, depois você deserguer, a gente faz hoje com eucalipto tratado, o verde, você não pode desmatar, então a gente compra, monta, faz a estrutura da casa, cobre, que é o inverso da construção normal, né? As pessoas constroem a casa para depois cobrir. Não, nós temos que cobrir para depois construir por causa das chuvas e tal. E esse período leva em média de 10 a 15 dias, por quê? Porque você tem que erguer, você tem que trançar o bambu, aí você tem que coar esse barro por causa de algumas retalhos de madeira, as impurezas que vêm na terra. Porque por causa da pressa, do tempo que você tem, você não pode chegar simplesmente pegar o barro e fazer. Eu acabei de falar pro turista ali. Porque você não pode chegar ali amassando, então você tem que coar. Então a gente coa o barro. Aí depois que está a casa erguida, o bambu trançado, aí a gente começa então o trabalho de colocar o barro, né, de barrear, que é o trabalho mais bonito. Ele é um trabalho cansativo. Tirando essa parte que nos dá muito prazer, porque eu acho que a maioria das pessoas que compõem a nossa equipe são pessoas simples, que de alguma maneira já viveram, já presenciaram essas casas de caiçara, já viram como foi feito. E se você andar né, nas nossas praias, você vê essas casinhas. Então, para nós é muito, digamos assim, peculiar, né? A gente conhece. Então a gente faz o que gosta. Eu acho que dos eventos da Fundac, a gente gosta de todos, mas acho que o do mais prazeroso de trabalhar é aqui. Apesar de ser cansativo, mas até a gente se diverte bastante, né? O Festival do Camarão é essa primeira etapa para nós, né? Que é a construção da casinha do caiçara. E às vezes é agregada uma casinha que a gente prepara para a cunhagem da canoa, e muitas vezes a gente faz até uma cobertura nos moldes que os caiçara faziam, que já é uma outra construçãozinha para abrigar a madeira que vai ser cunhada para a feitura da canoa. Bom, tirando essa parte que a gente fala que é até artesanal, né, e que aliás chama muita atenção das pessoas ao longo da construção da casa, as pessoas vêm ver como é que mata a saudade. Então isso culturalmente é muito importante, né? Não aqueles que estão só em busca da cultura, como aquele que vem matar a saudade, que já viveram isso. Agora, tirando esse trabalho, nós temos também parte do trabalho de infraestrutura, né, que é a preparação de adequação do sistema hidráulico para abastecimento de água e o esgoto, que vai ser durante a festa, que é também gastronômica, não só cultural. Ela tem a parte das pessoas, a manipulação de alimentos, então necessita de água corrente, necessita do esgoto, inclusive até a preocupação, porque às vezes você está fazendo, você monta a festa e você tem que adequar essa parte de infraestrutura, de água e esgoto. Então essa parte a gente faz também. Aí depois a gente apoia o pessoal da cultura, especificamente, naquilo que eles vêm trazendo para a festa, que são
Por exemplo, nós temos o Polo Cultural, que vem com a sua parte de exposição, né, para a difusão da cultura. Então nós somos os braçais, literalmente, que vai ajudar nesse apoio. Vem as pessoas com os seus projetos e nós trabalhamos também, né, ajudando a montar, né, e desmontagem. E mais dentro da nossa equipe também tem o Marcelo, que é coordenador de evento, que também dá o apoio, né, à divulgação, toda a comunicação visual espalhada pela cidade, colocação de banners, faixas, né? E isso tudo tem que ficar muito bem claro que a gente tem uma equipe, né? Então, uma equipe hoje, nós temos o Jefferson, nós temos o Adenilton, que a gente chama carinhosamente de Kim, o Marcos, que a gente chama de Negão, que para nós são os nossos parceiros que compõem a nossa equipe. E até outros parceiros da prefeitura também, de outras secretarias, como a Secretaria de Serviço Público, que nos dá total apoio. São eles que buscam o bambu para a gente, são eles que trazem a terra para a gente, são eles que emprestam os caminhões, com motoristas, são eles que... a parte de infraestrutura pesada que nós não temos, a gente tem essa parceria com o pessoal da Secretaria de Serviço Público. Porque aqui nós estamos falando aqui, essa nossa conversa, a gente está falando aqui do campo, né? Tem todo um trabalho por trás disso, lá da administração, da Fundac, mas da nossa parte é isso. Agora, e durante a festa, né, isso é bom dizer, faz-se uma escala, porque a gente já trabalhou, já ajudou a montar, aí depois é só a manutenção da festa, só a administração da festa, né? Aí os outros colegas nossos da Fundac é que trabalham. Fica o pessoal da nossa equipe também de apoio. Findando a festa, que é sempre no domingo, findando a festa, aí nós entramos de novo, né? E começa aí a desmontagem. Aí, agora, esse trabalho, por se tratar de material bruto, de material pesado, a desmontagem, o recolhimento, a limpeza, ele leva de 3 a 4 dias pós-festa. Então a gente acredita que para a nossa equipe, que é de apoio, né, que não é só também, isso tem que deixar bem claro, não é só o apoio, só o braçal, né, a gente tem todo esse processo, todo esse procedimento, existe uma logística que, com a experiência dos mais velhos, com a orientação dos mais velhos que a gente vem trabalhando, eu comecei na fundação em 2004 e já fui aprendendo com o Jaque, com os diretores de cultura da época, que eles vão dando essa orientação e você vai junto com a sua equipe, todos juntos, a opinião de todos é importante. A gente criou mais ou menos um procedimento técnico-administrativo de construção da casa, montagem e desmontagem na parte que nos cabe, não na parte que é contratada, de infraestrutura geral da festa, mas da parte cultural, da parte que cabe à fundação diretamente. Eu nasci no meio do mato, na beira de um rio, e quando num canto assovio, porque sou passarinho, de beira de rio, beira de mar, beira de rio, de beira de mar, de beira de rio. No espaço do braço da viola eu traço meu rumo, me lanço no mundo e enfrento os meus desafios, e sou passarinho, de beira de rio, de beira de mar, de beira de rio, de beira de mar, de beira de rio.